solta o coração e solta o ouvido de cada irmão aqui, para que eles possam ouvir a palavra. Em nome de Jesus, eu não aceito nenhuma coisa que impeça que os meus irmãos ouçam a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Muito bem. Vou fazer uma perguntinha bem simples para vocês. Talvez seja curiosidade sua, porque minha às vezes é. Como é que Deus fala com as pessoas para que elas possam ministrar a palavra de Deus? Como? Como vocês acham que é? De forma prática, alguém vem aqui pregar. Como que Deus fala com eles para que eles entreguem uma palavra? Como é que vocês imaginam que seja? Alguém quer falar? Quer mais? Quer mais? Quanto tempo precisa o pregador se preparar para ministrar a palavra aqui? Hoje eu não ia pregar não, né, Marcão? Hoje a pregação era por conta do Tito. Tito, vocês conhecem o nosso irmão em Toledo. O garotinho dele, que nem sei como é que ficou. Mas era meningite? É mesmo? Então, aí o Marcão ontem me encontrou debaixo de um chapéuzão sujo. Cobertor, sujo que nem um tatu no guampa, com 2 sujeitos, limpando, tombando, cortando, roçando, tirando mato na chácara. E disse para mim assim: querido, deixa eu te falar, Tito não vai ministrar amanhã, você pode pregar? E eu olhei para o céu e falei para ele que lógico que eu posso. Sabe por quê? Porque nós, como servos de Deus, temos que estar prontos e preparados para qualquer tempo. Mas antes eu quero contar uma historinha para vocês, para descontrair vocês. Tinha um rei que não acreditava em Deus. Ele não tinha nenhum temor de Deus. E ele tinha um servo que era muito temente a Deus. Esse servo vivia falando o tempo todo: Deus é bom, Deus é muito bom. Não importa o que acontece com a gente, Deus é bom. Aquilo era irritante para aquele rei que não temia Deus. Então um dia, numa caçada, uma fera atacou aquele rei. Quando aquela fera pulou no rei, o servo pulou na frente e lutou violentamente contra aquele animal feroz, até matá-lo. Só que no bote rápido, ele comeu, ele ele mordeu o dedinho do rei, arrancou o dedo do rei. O rei ficou muito furioso, porque aquele servo disse: Deus é bom. O rei falou assim: como bom? Um bicho desse aqui, ó, comeu meu dedo, fiquei um rei defeituoso. E você fala que Deus é bom? Com raiva, irado com aquele servo, ele mandou o servo para a masmorra. E lá foi o servo, coitado, que lutou com uma fera para defender o rei. O cara foi para o castigo. Passou um tempo e o rei foi para a caçada de novo, sem aquele servo. Qual foi a surpresa dele? Agora não era uma fera mais. Ele foi capturado por uma tribo selvagem. Pior, canibais, comia carne humana. Prepararam um caldeirão, meteram fogo embaixo, jogaram uns tomates
E meteram o rei lá, foi preparar o rei. A hora que foi preparar o rei, tiraram a roupa do cara. Um falou: "Ô!" O feiticeiro lá da tribo: "Ô! Vamos analisar ele para ver se ele é bom." Aí, "Ô, tá faltando um dedo aqui nesse cara. Nossos deuses não aceitam nenhum animal com defeito." E aquele dedinho faltante do rei salvou a vida dele, porque aquela tribo de canibais não quis aquele rei, porque ele estava com defeito. Transformado por causa daquela experiência que ele teve, ele volta mudado e manda buscar o servo da masmorra e agradece: "Muito obrigado, porque por causa desse defeito, eu fui salvo de ser comido por uma tribo." Aí o servo respondeu: "Não te falei que Deus é bom o tempo todo? Se eu tivesse junto, eles iam me comer. Ia poupar você, mas ia me comer, porque eu não tenho nenhum problema físico." Às vezes, irmãos, numa história simples, a gente aprende muito. Às vezes alguma coisa ruim que acontece com a gente não aprendeu a ver que Deus orquestra, está por trás de todas as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 11, e não é motivo da minha pregação, mas é o motivo dessa reunião, diz assim: "Sede fervorosos de espírito." Sabe o que é isso? Malaquias registra uma coisa impressionante. Alguns momentos na vida da igreja, na vida do povo de Israel. Eu que estou adequando para a igreja. Mas o povo de Israel, ele não poderia oferecer nenhum sacrifício a Deus de animal que tivesse algum defeito. Se os deuses daquela tribo de canibais não aceitavam, imagina Deus. Isso ficou uma coisa tão séria, porque no começo das ofertas, você levava o seu animal. E o seu animal era proporcional ao seu pecado. Então, quando o sujeito levava uma pombinha para ser sacrificada, nós humanos somos assim, né? A gente olha, escaneia a situação, se acha dono da razão e julga. O pecadinho daquele é pequeno, porque ele está levando só uma pombinha, uma rolinha, mas vem um cara com um touro, o sacrifício. O que a gente faz? Esse é pecador. Esse deve ter muito problema com Deus. Não é isso aí? Então, os religiosos da época de Jesus criaram um curral próprio. E perto do templo, eles criavam os animais, selecionavam os animais e falava para você, que era povo de Israel: compra de nós, porque o nosso gado, a ovelha e os nossos animais são certificados. Aqui, ó, um selinho aqui do IAT, do meio ambiente. Ó, qual que é o órgão do Brasil que fala sobre saúde animal? Tá lá, o selo. Esse, esse não tem defeito. Só você vai pagar o preço que a gente quer, tá? Por causa do padrão de qualidade. Não bastasse isso, criou uma moeda do templo. Não entende isso? Moeda do templo é assim: você vem, traz o seu dinheiro, a gente faz uma conversão, é um câmbio, para a nossa moeda que a gente criou. Você vai pagar uma taxinha, mas você vai usar no templo a minha moeda, não a tua. Por isso que Jesus virou a mesa dos cambistas. Entendeu?
Porque eles eram ladrões. Por que eu falei isso? Porque Deus não aceitava qualquer tipo de animal. Não podia ser um animal com defeito. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem muito a ver com a gente. Qual é o tipo de oferta que você traz a Deus? Ou que você leva na sua semana? Você acha mesmo? Lá em Malaquias está falando. Deus está dizendo, você acha mesmo que eu aceitaria esse animal com defeito que você vem trazer para mim como um descarte do seu rebanho? Obrigado. Tá bonitão, hein? Também o pai e a mãe, né? Capricha, né? Eu não aceito. Sabe o que Deus fala? Eu vou te dar uma sugestão. Oferece ao teu governador. Veja se ele aceita. O teu rei. Pega esse animal com defeito e fala para o teu rei. Eu trouxe hoje como um presente para você. Se o teu governador aceitar, mas eu não aceito. Quando você trouxer uma oferta ao Senhor, por meio de louvor, adoração, quando você se reunir com o povo dele, recuse-se a dar a Deus isso que você tem dado. Porque isso que você tem dado, nem o seu governador aceitaria. Sabe o que é isso? Eu vou te contar. Você já foi em algum show? Você já foi em alguma ocasião? Você já foi em alguma reunião que entra uma autoridade que é muito esperado? Quem já foi? Quem já foi? Levanta a mão. Quem já foi? Quando a pessoa entra, tá bom, vou tirar isso. Vamos para uma coisa simples, que todo mundo já foi. Você já foi num casamento? Já foi? Tá, os casamentos modernos, tá? O fotógrafo e o cinegrafista pegam o casal e some com o casal. 1h30 depois, todo mundo com sede, com fome. Hoje ainda eles liberam um pouquinho de ar, mas todo mundo esperando eles para começar a janta. Ninguém está preocupado aqui com comer, filho. Cadê esse noivo e essa noiva que não aparece? Então você está ávido para que eles cheguem. Então ele chega e o cerimonialista fala, todo mundo em pé, e vamos aplaudir, e vamos receber o Diego e a Dani. Aí todo mundo... Não sei se o seu casamento foi assim. Mas você já foi em algum casamento, você queria que o seu casamento falasse, e todo mundo vai receber o Isaac e a Rebeca. E todo mundo sentado lá comendo, batendo papo, olhando o celular. Você queria isso? Não é esperado isso. É esperado que quando a noiva e o noivo entram, todo mundo levanta e joga arroz. Eu ganhei um copinho de arroz assim, no último casamento que eu fui agora. Eu falei, gente, isso aqui dá uma panela. Certo, dá um risoto, se fosse arbóreo. Todo mundo tinha que jogar arroz. Por quê, irmãos? Se nas nossas confraternizações humanas, a gente tem que celebrar, por favor, não entre na presença de Deus com muxoxo. Ele não aceita. Você quer dormir? Fique na sua casa. Faça como alguns aqui hoje. É melhor você ficar dormindo do que vir para a reunião e trazer lixo. Deus não aceita animal com defeito. Ponto. Dito isso, agora eu vou para a pregação. Isso não é ofensivo, irmãos. É ensino. Ensino. A gente precisa ter ânimo na presença de Deus. Ele é o rei de toda a terra. Você deve ter seu ídolo político. Eu sei que você tem. Se ele aparecesse, na tua frente, você já ia fazer o quê? Ia pular, gritar, usar camiseta, chacoalhar a bandeira, sei lá. Irmãos, nós estamos falando do rei de todo o universo. Não é possível. Não é possível que você não tenha manifestação na presença dele. Tem que ter. Porque ele nos comprou e pagou um preço caro e alto. Caro demais. Lucas capítulo 22. Essa foi a palavra que Deus me deu de ontem à tarde para agora de manhã. Se não bastasse, Marcão,
chegaram os parentes. Se não bastasse. E eu chego em casa ainda, eu fui levar os caras que trabalharam comigo. Quando eu chego, tinha um casal de irmãos que ainda queria falar comigo. Eu falei, Senhor da glória, Senhor da glória, e agora? Ele falou, relaxa, eu te dou a palavra. Lucas capítulo 22. Vamos lá. Eu vou ler o capítulo 22 até o versículo 30. Mas eu não vou ler ele inteiro. Eu vou lendo só o que me interessa, tudo me interessa, para a gente ser objetivo. Bom, primeiro eu vou contextualizar vocês aqui. O que é o contexto de Lucas no capítulo 22? O contexto é assim, estava perto de Jesus ser entregue, ser crucificado, morrer e ressuscitar. Até esse momento, nenhum deles, desse cenário que eu vou descrever, sabia que Jesus ia morrer. Nem o próprio Judas Iscariotes. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês, para o Maurício e para a Carla. Coisa boa. Tem que mexer com quem está quieto, né? Qual a razão que vocês acham que Judas entregou Jesus? Deixa eu complementar. Agora eu vou fazer para Felipe aqui, ó. Nunca mexo com o Felipe. Judas vendeu Jesus. Ele vendeu por 30 moedas de prata. Você tem noção de quanto isso representava? Tem noção? Não precisa acertar. Tem noção? Em termos de valor, o que podia comprar? Tem ideia? Não? Não tem problema. Equivalia mais ou menos a uns 120 dias de trabalho da diária de um trabalhador. Agora, para o Maurício e para a Carla, é outra pergunta. Vocês acham que Judas Iscariotes, que cuidava, era o tesoureiro, cuidava da bolsa e roubava? Porque a Bíblia fala que tudo que colocava na bolsa, ele roubava. Vocês acham que ele traiu Jesus por dinheiro? Ou tem uma outra motivação que fez com que Judas traísse Jesus? O que vocês acham? Uma delação premiada. A gente está torcendo por uma agora, nos próximos dias. Mas não é disso. Inveja. Qual que é o palpite de vocês, Maurício e Carla? E não precisa acertar. O que você acha? Era por grana? Eu não entendi. Tá. Alguém tem algum outro palpite? Fala, Isaac. Status. Que tipo de status? Ele queria fazer uma moral com o Supremo. Entendi. Alguém tem alguma outra opinião? Vou dar a minha. Pode ser. Mas eu vou dar a minha opinião. Minha opinião, escuta, ela é a minha. Não significa que eu estou certo. Não era só grana. Ele tinha se desiludido com o reino que Jesus prometeu. Porque dentro da cabeça daquelas pessoas, e você vai entender que seguiam Jesus, eles queriam um reino imediato. Uma coisa que acontecesse logo em seguida. Tanto, e eu vou provar, que tinha uma discussão entre eles, e está aqui nesse texto. Que tipo de discussão? Quem seria maior entre eles?
Essa discussão ficou tão calorosa que teve 2 irmãos que pediram a intervenção, virou assunto de família. Eles levaram essa situação para casa e a mãe de um deles tomou a dor dos filhos. Falou, não, meus filhos são melhor que os outros, vou falar com Jesus. E ela foi lá falar com Jesus. Procurou Jesus para falar assim, não, meus filhos, eles que têm que ser maior. Coloca um à sua direita e uma à sua esquerda no seu reino. Foi ou não foi? Ou eu estou inventando? E Jesus deu uma resposta muito linda, assim, muito sábia. Jesus disse para ela assim, ó, eu sei que eu sou um rei, eu sei que eu tenho um reino, mas sentar à minha direita, sentar à minha esquerda não é competência minha, é competência do meu Pai. Só Ele sabe quem vai estar sentado aqui e quem vai estar sentado aqui. Estou certo ou estou errado? Estou inventando? Então tinha um pensamento de que o Estado romano, que era opressor, ia ser desbancado por um novo rei, que era Jesus. Só que isso não aconteceu. Não dessa forma. Desiludido, nesse contexto, vamos olhar aqui para esse texto aqui. Lucas 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Quando você for ler a Bíblia, leia devagar. Coma como se você estivesse comendo uma traíra com espinho. Não sem espinho, tá, Berté? Você sabe que uma traíra com espinho? Sabe. Vocês tiram com pinça, né? Então, como se você estivesse comendo uma traíra com espinho. Devagar. Olha para esse texto. Estava próxima a festa dos pães asmos. Que festa é essa? Chamada Páscoa. Explica para mim. Assim, a festa dos pães asmos é uma festa que começa 7 dias, começando imediatamente após a Páscoa. Páscoa, festa dos pães asmos. Essa festa, o povo judeu tirava de casa tudo que tivesse ou contivesse fermento, porque simbolizava uma limpeza espiritual e uma limpeza física. Então a festa dos pães asmos era uma limpeza. E entre a Páscoa e até a festa dos pães asmos, que durava 15 dias, no primeiro mês, que era chamado Nissan, um calendário religioso, ele fazia parte de uma combinação de situações em que o povo de Israel havia sido tirado do Egito, onde o cordeiro, chamado Pascal, era sacrificado, e o sangue daquele animal era passado no umbral das portas, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e matasse. Nesse contexto, numa coisa tão importante para o povo de Israel, um grupo de homens, chamado os principais sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Quem eram os escribas? Quando você lê a Bíblia, por favor, para e pensa. Não simplesmente faz uma leitura rápida, pulando em cima de coisas tão fundamentais e essenciais. Irmãos, eles representavam aqueles que cuidavam zelosamente da palavra de Deus. Esses sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão. Homens em quem Deus confiou, era uma linhagem sacerdotal. Eram esses homens que eram responsáveis pelo templo, por cada analogia do templo. E quem eram os escribas? Os escribas, eles eram exatamente quem? Aqueles
que conheciam, era chamado de mestres, doutores da lei. Eles conheciam a Torá como ninguém. Eles conheciam, interpretavam para o povo, que a maioria era tudo analfabeto, e aplicava essas leis, das quais Jesus falou que nem eles conseguiam carregar. O peso que eles aplicavam no povo. Para eles, eles não queriam, mas eles usavam a Torá e as leis interpretadas para punir ou para explorar o povo. Esse tipo de gente, diz aqui, estavam preocupados com uma coisa. O quê? Como tirar a vida de Jesus. Eles só tinham um problema. Eles temiam o povo. Por que eles temiam o povo? Porque o povo seguia Jesus por causa dos milagres. E o próprio Jesus falou que eles seguiam a ele por causa do pão, por causa dos milagres, por causa dos sinais. Muito bem, no versículo 3, vai construir nesse cenário. Toda essa festa, toda essa movimentação, ela acontecia e tinha que acontecer em Jerusalém. Então vocês imaginam como que era Jerusalém? O tanto de gente, a movimentação, o comércio, era uma loucura. Era o evento do ano. Diz a Bíblia assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Como é que você acha que é isso? O que isso na prática significa? Entrou em Judas. Entrou pela boca, pelos olhos? Então, quando você vai em João, que eu não vou abrir, você pode ir, eu não. Vai lá. João capítulo 13, verso 2, se encontra o significado disso. A Bíblia fala lá em João que Satanás, tendo posto no coração, ele pôs no coração, ele sugeriu, e Judas abraçou essa ideia, que era um bom negócio fazer de Jesus um escambo, uma moeda de troca. E eu, quando li esse texto que Deus me mostrou ontem à noite de novo, eu me senti um Judas Iscariotes. Agora eu vou fazer uma confissão pessoal. Eu não sei você, mas quantas vezes você ficou desiludido com esse chamado reino de Deus? Provérbios fala que quando a esperança é adiada, né? Quer ver? Vamos ver se está aqui. Até separei. Se você está anotando, se você quer abrir, se você faz o que você quiser, tá? Provérbios, no capítulo 13, no versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. O que significa? Sabe aquela promoção que você espera tanto tempo no seu trabalho que nunca vem? Aí entrou uma pessoa nova e ela foi promovida no seu lugar? Sabe aquele noivado que nunca aconteceu? Então o noivo larga a noiva, namora a outra pessoa e no mês seguinte está noivo? Sabe aquela viagem da promoção que você esperava por ter alcançado uma meta? Ali, é com você. Alcancei uma meta e ganhei uma viagem para o Líbano, para a família inteira. Isso é por conta dele, não falei isso, não falei a época. Ganhou para o Líbano. Você fez todo um planejamento para você visitar a família do papai. Então a empresa
decidiu não dar mais, depois que você alcançou a meta. Eu só ilustrei coisas que você se enche de esperança e depois não dá certo. O que acontece com o coração? Você põe o nome que você quiser. Eu falo desânimo. Não desânimo. Não sei se você já viu. Você já teve algum desânimo, uma desilusão por causa do chamado e da obra de Cristo? Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu várias vezes. Eu vou confessar uma coisa feia. Posso contar uma coisa feia? Clodoaldo, quando você quiser falar mal de mim, você pode me chamar, que eu sei tanta coisa ruim de mim. Eu mesmo falo para você. Vou contar uma coisa feia, tá? Não é para vocês fazerem. Eu só vou contar um pecado meu. Eu estava conversando com um casal, eu e Elisete. E a mulher do casal estava muito resistente. Em que aspecto? Ela estava assim. Ela estava fazendo tudo o que ela podia para humilhar o marido dela na minha frente. E eu disse, chega, para. Nossa conversa acabou aqui. Nunca mais você humilha seu marido na minha frente. Tchau. Elisete, fica com eles. Eu não fico mais aqui nessa conversa. Você não é uma ovelha de Jesus. E fui embora. Que ruim, né? Estou confessando para vocês um pecado. Não podia ter feito isso. Devia ter virado as costas e falado, bate mais. Mas eu não fiz. Eu fiquei profundamente irritado. Fui para o quarto. E fiquei igual o Tom. Sabe do Tom e Jerry? O gato, quando vai para um lado, para o outro, um lado, para o outro, murmura com Deus. E Jesus assim para mim. Bonito, né? Que papelão que você fez. E eu. Porque o senhor não estava lá, se o senhor tivesse sentado lá. Por fim, eu estava com o coração tão agitado. Porque eu tinha excedido. Fiquei lá. Pus minha cara no chão, fui orar. Dormi um pouco. Tudo questão de 10 minutos. 15 minutos, sei lá. Fiquei chateado. Então eles batem na porta. Vai lá que o filho é teu. Quando eu chego, os dois estavam muito quebrantados por causa daquilo. De toda aquela circunstância. Porque eu estava desiludido. Eu estava tentando ajudar um casal. O marido não é convertido, imagina. O marido estava se comportando melhor do que a mulher convertida. E eu disse, querida, você não nasceu de novo. O seu marido que é ímpio, que você fala que é ímpio, se comporta melhor do que você. Eu não aguentei, desculpa, viu, Clô? Saí, abandonei o barco. Eu estou contando uma desilusão minha. Eu não sei quantas vezes você já ficou desiludido. Sem esperança. Aí quando eu cheguei, para pôr fim nessa história, senão vocês vão ficar morrendo de vontade de saber qual que é o fim, né? Os dois estavam chorando. E eu disse para ela, você precisa mudar. Eu não sou o seu marido. Na próxima vez que nós nos reunirmos, você tenha respeito por mim e pela Elisete e pelo seu marido. Nunca desrespeite o seu marido, na frente, na ausência ou na presença de alguém. Coloque-se no seu lugar. Como é que essa mulher vai ganhar um marido? Dizendo abertamente para ele que não se sujeitava a ele. Que era bom que ele desembarcasse de uma vez esse casamento. Como, mulheres, vocês querem ganhar os maridos de vocês, se vocês são filhas de Jezabel?
E a Elisete com aquela paciência. Olha, Elisete me surpreendeu aquele dia, porque Elisete é fogo na pólvora. Ela, filha, você tem que ganhar seu marido. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói o lar. O marido querendo consertar, a mulher querendo se rebelar. Eu quero me separar porque eu vou ficar sozinha. Vou ficar sozinha, lixando a unha. Elisete, jamais você vai ficar sozinha. Você quer se separar porque você quer outro macho. E eu? Irmãos, mulheres, sugestão para vocês: amem os seus maridos e as suas famílias. Não entra na onda do mundo. O mundo quer destruir a sua casa. Mulheres empoderadas, por favor. O poder está em Sara, está em Maria, mãe de Jesus. Elas têm poder. Dá uma olhada no que a Bíblia fala sobre essas mulheres. Eram mulheres sábias, que se sujeitavam aos seus maridos, que amavam os seus maridos, que consideravam eles como se fosse Cristo. Ganhe seus maridos. Você não tem um marido crente? A Bíblia fala pelo Espírito Santo por Paulo. Eles vão ser ganhos por causa do comportamento de vocês. Contei meu pecado, vocês me perdoam? Perdoa ou não? Fala alto. Quem não me perdoar depois da saída, fala comigo, tá? Porque eu tenho um versículo para você. Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Fim de papo. Então, olha só. Vamos para frente? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Uma mixaria. Ele avaliou Jesus. Por baixo. No Velho Testamento se encontra, Felipe, uma ilustração. Já que eu te provoquei, né? Você encontra uma situação em que você também acha 30 ciclos de prata. Por exemplo, se você tivesse um boi, e aquele boi chifrasse o meu escravo, e matasse o meu escravo, você tinha que me pagar 30 moedas de prata. Significa que Jesus foi comparado com um escravo descartável, um servo descartável, porque os escravos eram tudo objeto. 30 moedas de prata. E eu me coloquei no lugar de Iscariotes. Falei, estou desiludido com o teu reino. Eu estou desiludido com a tua igreja. E estou desiludido comigo. Talvez por causa dessa desilusão, a gente tenha gasto tanto tempo com as coisas desse mundo. Deixa eu perguntar uma coisa honesta. E eu quero que você seja honesto com você mesmo. Aí você pode levantar a mão, se você quiser. Você acredita que Jesus tem um reino e Ele vai trazer o reino e estabelecer o reino dele aqui na terra? Seja honesto, fala. Sim, levanta a mão. Se você não levantar a mão, eu vou entender que não é. Sabe por quê? Olha só, vamos contextualizar politicamente o mundo. Nós fomos criados num tempo em que não existe reino. O Reino Unido é uma farsa. Mas não tem um reino em que tem súditos, não é? Só encontro para que a gente conta para as crianças, para os filhos. Então a gente foi desacostumando que existe um reino. Só que Jesus sempre diz que tem um reino. E que Ele reina, é ou não é? E que Ele vai trazer o reino dele na terra, é ou não é? Ele não vai estabelecer um reino aqui? Se eu fosse você, se eu fosse você, como cidadão desse reino, eu ia me informar sobre esse reino. Porque não é qualquer pessoa que vai entrar nele. Muito bem. Voltem em Lucas 22. Tem uma situação bem legal aqui, ó. E legal em que sentido? Legal do ponto de vista de como Deus é cuidadoso com a palavra dele. É do versículo 7
até o versículo 13, que eu vou resumir. Como era Páscoa, eles tinham que comer a Páscoa. Perguntaram para Jesus. Quem perguntou? Está aqui, ó. Jesus enviou Pedro e João. Fala assim: vão preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, imagina Jesus. Eles estão, sei lá onde que eles estão. Jesus fala assim, ó, Pedro e João, vem cá. Vamos lá preparar um lugar para a gente comer e celebrar a Páscoa. Primeira pergunta, que se eu fosse o Pedro ou fosse o João, eu ia perguntar, viu? Vamos lá aonde? Aonde que nós vamos? O que a gente tem que fazer? Eu ia perguntar. Quem vai dar dinheiro? Judas Iscariote dá dinheiro aqui. Tem que preparar a Páscoa. Não é isso? No mínimo. Aonde? Então Jesus dá a instrução. E olha que história linda que eu vou resumir. Ele fala: quando vocês entrarem na cidade, vai vir um homem de encontro com vocês. O que esse homem tem na mão? Uma sacola? Uma cesta? Um porco nas costas? O que ele tem? Hã? Fala alto. Um cântaro? Isso é muito de propósito. Um cântaro com água. O que Jesus instrui? Segue ele. Aonde ele entrar, bate na porta, chama o dono da casa e fala para o dono da casa: o mestre diz que nós temos que celebrar a Páscoa aqui. Então o dono da casa vai te levar num lugar, num cenáculo mobiliado, pronto, grande. Não é isso que ele fala? Cara, isso aqui me intriga. Eu já perguntei tantas vezes para Deus, ele não me responde. Mas eu tenho uma curiosidade de saber, eu tenho. Quem era esse sujeito? Quem que era? Não sei. Como que ele identificou que o mestre era Jesus? Não é intrigante? Como ele sabia, Jesus sabia, que aquele cara tinha um espaço grande, mobiliado, para ele fazer a ceia. Irmãos, tudo isso está escrito na palavra, porque isso é uma riqueza de Deus, é uma riqueza de Deus para nos ensinar. Quando você encontrar um homem, um cântaro de água, segue ele. Eu podia fazer outra pregação em cima disso. Esse cântaro com água representa a palavra pura de Jesus. Quando você encontrar uma pessoa que traz um cântaro cheio de água, segue essa pessoa. Não a pessoa. Lá na casa onde ele vai. Porque na casa do meu pai, Jesus falou, tem muitas moradas. Isso é outra pregação linda. O homem do cântaro com água pura, que entra numa casa, e essa casa tem um grande espaço mobiliado, onde acontece uma celebração, a ceia. Olha, se isso não falar sobre a igreja, perdão, não fala nada mais. Vamos lá, vamos que eu vou finalizar. Deixa eu ver que horas são. Chega. Vamos lá. Não chega não, vou para o fim. Essa história maravilhosa, que é outra conversa, mostra o cumprimento da palavra de Deus, daquele Deus detalhista. Sabe o Deus detalhista? Da história lá, que permitiu que a fera comesse o dedinho do rei. Um Deus detalhista. Tem muita coisa ruim que acontece na nossa vida. Sabe aquela oração que Deus não respondeu para você? Quem teve aqui oração que Deus não respondeu? Eu estou levantando as duas mãos. Sorte a nossa. Se ele respondesse, eu estava perdido. Eu já tinha ido embora para o mundo. Graças a Deus que ele diz não na sua oração. Porque ele fala sim, pode ser a tua perdição. Voltando aqui.
Aqui então, do homem, da palavra, do cântaro, da ceia, do cenáculo, cumpre um detalhe da palavra. Mas agora, tem uma promessa de Jesus. Versículo 18. Vamos ler todo mundo junto? Versículo 18, projeta aqui. Projeta o versículo 18, Jaiminho. Olha aqui. Pois vos digo... Não, vamos todo mundo ler, que é bonito. Olha aqui para frente. Olha para frente. E lê comigo aqui bem. Lê alto, lê alto. Igual eu ensinei para vocês, com fervor, tá? Não é baixinho não, vai lá. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Eu contei para vocês que meu amigo João Carlos Marques, que morreu e ressuscitou, contou uma experiência dele. Estava tendo uma ceia gigante, uma mesa gigantesca. Era uma ceia no céu e ele estava lá. Jesus falou: pode comer, participa da ceia. E Jesus sentou do lado dele. Ele conversou com vários daqui, personagens bíblicos. E ele perguntou para Jesus: o senhor não vai comer? Ele falou: não, eu fiz uma promessa para a minha igreja. Aí, a promessa, Jaiminho, não apaga. Mete Luiz aqui, ó. Põe aqui de novo. Aqui, Jesus falou assim: eu fiz uma promessa para a minha igreja. Eu vou cumprir essa promessa. Você tem vontade, você tem expectativa de sentar na mesa com Jesus comendo a ceia? Sim ou não? Sim. Isso me faz lembrar de uma história linda, linda e real. O rei Davi fez uma aliança com um amigo, o filho do rei, Jonatas. O sucessor do trono, filho de Saul, que morreu numa guerra, junto com o pai, morreu o pai e o filho. E naquela situação, naquela ocasião, quando um rei morria, toda a família dele era executada, por causa dos herdeiros. Então, com medo de que o filho de Jonatas, que sobreviveu, fosse executado, a babá dele correu com ele no braço e caiu. E o menino ficou aleijado numa perna, um defeito numa perna. E aquela babá escondeu Mefibosete. Até que um tempo bem depois, já reinando, Davi se lembrou do amigo dele, Jonatas, e da aliança que ele fez. E perguntou: será que o meu amigo Jonatas não deixou nenhum descendente? Então foi quando ele descobriu que Mefibosete vivia escondido. Então Davi mandou uma carruagem real buscar Mefibosete. Imagina o medo de Mefibosete quando viu a carruagem real descobrir que ele existia, que ele era vivo e que estava na porta dele para buscar ele. Imagina, não sei se você consegue se colocar lá, mas se fosse eu ia morrer de medo, porque eu sabia que eu ia ser executado. Mas sabe o que Davi fez? Pôs ele para comer na mesa do rei com ele. Falou: todos os dias da sua vida, por causa da aliança que eu tenho com meu amigo Jonas, você vai comer na minha presença. O cara sai de um ponto e vai para um outro. O cara sai do desconhecido, ele sai do anonimato e vai para o protagonismo na época, sem tamanho. Um cara defeituoso, desprezado pela sociedade, provavelmente pobre, e vai para a mesa do rei. É o que Jesus prometeu aqui, ó. Ele tem um reino, irmãos. Deixa eu dizer, eu falo para mim mesmo, ele tem um reino, ele tem um reino, ele tem um reino. Não sei você, isso causa algum impacto em você?
Então fala comigo. Ele tem um reino. De novo. Mais uma vez. Bate no seu irmão assim. Ele tem um reino. Ele tem um reino. Ele tem um reino. Cutuca da frente, de trás. Berté, mexe com os de trás aí. Não fala, não olha para mim não. Mexe com os de trás. Mexe aí. Ele tem um reino. Ei, ei, ei. Ele tem um reino. Ele é um rei. Agora, tem uma notícia para te contar que é surpreendente. Você acha que você não vale um tostão. Provavelmente não vale mesmo. Mas eu quero te contar uma coisa. A Bíblia fala que o cidadão desse reino, está aqui escrito, vai julgar as 12 tribos de Israel. O cidadão desse reino vai julgar o mundo. E o cidadão desse reino vai julgar os anjos. Presta atenção. Como eu não quero polemizar, mas eu gosto de uma polêmica, né? Os anjos vão ser julgados? Por quê? Então você tem que perguntar que tipo de anjo vai ser julgado. Não é todo anjo. Mas isso é conversa para outro tempo. O que eu quero dizer é que você, como cidadão desse reino, você vai assentar-se, conforme está escrito em Apocalipse, com o rei. Vamos lá, deixa eu fechar. Depois acontece a ceia. Então, no capítulo 24, gente, era tão solene, era um momento de tristeza. E hoje mesmo eu estava pensando, quando eu tiver que partir, não vai ser uma situação muito fácil. Porque embora eu queira ir para a casa do meu pai, eu vou morrer de saudade das pessoas que estão comigo. Dos meus filhos, dos meus netos, da minha esposa, da mana Dalva. Não é assim? É difícil você ter que falar, eu preciso ir. Então era um momento difícil para Jesus. E eles começam a falar o quê? Quem vai ser maior no reino de Jesus? Aqui, versículo 24. Os caras não tinham desconfiômetro. Eles começaram a brigar entre eles, quem era maior. Não, é porque eu sou erudito. Eu conheço a Bíblia. Não, você conhece a Bíblia, mas não fala línguas. Não fala em línguas. Você fala em línguas, mas não interpreta. Não adianta nada. Você fala língua, você interpreta, mas você não ressuscita morto. Eu ressuscito. Irmãos, há no coração pervertido nosso um protagonismo que pertence a Jesus, não pertence a nós. A gente gosta de se mostrar. Nós gostamos de se mostrar. Mas o nosso Deus, que é misericordioso e compassivo, está ensinando que tudo é dele, para ele, volta para ele, né? É lindo quando João Batista ensina isso, né? No Evangelho de João. João Batista fala assim: tudo que a gente tem vem de Deus. Ele usa uma palavra assim, uma expressão assim, ó: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Não é isso? Tudo que você tem, qualquer coisa, vem de Deus. Tem um propósito. Não é para você. Até os talentos naturais, isso Deus tem um propósito. Vou fechar? Quando eu gosto muito da língua, de língua, né? Assim, enfim. Eles usam umas expressões assim, ó. Ele fala assim, no final dessa conversa:
Versículo 29. Eu vou acabar aqui. Assim como meu pai me confiou um reino. Esse assim como é muito legal. Porque quando você vai estudar a palavra e vai estudar os assim como de Deus, você vai achar tanta coisa comparativa. Isso é comparativo. Comparativo igualitário, isonômico. Ele está falando assim: assim como meu pai me confiou, eu confio em vocês. Jesus estava indo embora. Ele precisava confiar. Deixa eu te contar. Ele confiou para mim e para você um reino. Eu não sei se você está entendendo. Eu, na minha desilusão com esse reino, ele disse para mim assim: eu confiei a você um reino, a sequência desse reino. É ruim para você? Deixa eu te contar. A gente se envolve muito com as coisas deste mundo e é por essa razão que tem a apostasia. Deixa eu ressaltar: apostasia não é lá fora. Apostasia é dentro da igreja. Vou repetir: a apostasia não acontece lá fora, ela acontece dentro do povo de Deus. Agora você tem que saber o que significa apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Ah, você está achando que é o cara que se desviou? A mulher que não segue mais a Cristo, que não vem mais? Está enganado. O apóstata, ele está no meio da igreja, ele frequenta a igreja. Só que ele não crê na Bíblia. Por isso que eu me coloco nesse lugar de Judas Iscariotes. E olho para mim e falo: será que eu não estou apostatando da fé? Porque eu estou negando que Jesus tem um reino. E quando eu nego que Ele tem um reino, eu começo a cuidar mais das minhas coisas do que do rei e do reino. Ah, ele vai demorar. Ah, mas o Trump fez isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. E eu começo a fazer o quê? Eu tiro o meu foco do reino e coloco o foco nos governantes. Então eu venho na geopolítica, entro no mundo, Brasil, e fico excitado pelas notícias. E eu só quero estrolar. Meu Deus do céu, não quero nem dormir, só quero acompanhar as notícias. Perdi o foco, me desiludi com o reino e com o rei. Só que eu estou equivocado. Ele tem uma promessa e ele vai cumprir. Eu não sei se você hoje está desiludido com esse reino. Você quer fazer uma medição? Quer medir a temperatura em você? Se você está desiludido ou não com esse reino? Quanto tempo você está gastando da sua vida preocupado com a sua vida? Pronto. Irmãos, quanto tempo você está preocupado e se envolvendo com a vida dos outros irmãos e daqueles que não são irmãos? Pronto. Por essa medida, você já sabe se você é uma apóstata ou se você está no caminho da apostasia e da desilusão, como Judas Iscariotes. Aí você vende Jesus mesmo. Vende por uma festa, troca, vende a troca, né? Judas trocou por 30 moedas, você pode trocar por qualquer coisa. Você pode trocar por uma carreira, você pode trocar por um casamento, por um namoro, por um caso. Você pode trocar e pode se vender por um dinheiro de corrupção, por um negócio ilegal. Eu então e você somos Judas Iscariotes. Vendemos e negociamos esse Jesus que prometeu um reino e que para a gente está tão longe, tão distante. Eu
quero finalizar dizendo assim: volta. Volta. Simples. Volta. Precisa voltar, porque o rei está chegando. Volta. Ele prometeu e ele vai cumprir. Mesmo que eu não acredite, o rei está voltando. Amém? Houve vontade de cantar: o rei está voltando, o rei está voltando, está tocando o meu. Olha que lindo, vai! O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vamos acabar em pé cantando só esse refrãozinho? Ô músicos, por favor, coloquem esses cânticos lindos no repertório de vocês. Eu não, sinceramente, quando eu for pregar, eu não quero nenhuma música falando: você é lindo, você é bacana. Não, Jesus, põe lá, põe o foco lá em Jesus. Não põe, ai, que legal. Não.